cara... O que era um corte Brasil? Ah, Como que era o corte que ele tava? Você lembra? lembro, lógico. Como que era o corte que ele tava? Então, O que era um corte Brasil? Tecnicamente falando, ele tava usando o pente 1,5 na lateral, que era um pouco mais Alto. um pouco mais alto. Eu já ia falar largo. Olha só, tô aprendendo a falar um pouquinho das coisas em inglês, né? Largo maior, né? Só isso também, acabou, zerou. Mas tava um pouco mais alto na lateral. E eu falei, vamos fazer um pouco mais curto e tal. Ele, não. Eu falei, cara, você não tá na Europa. Por quê? Teoricamente, na Europa, os jogadores, as pessoas usam um corte um pouco mais alto na lateral, justamente, para poder, por causa do frio, é o estilo deles. E no Brasil, como é muito calor, eles usam um pouco mais curto, mais raspado, exatamente. Ele falou, falei, cara, amanhã vai aparecer na televisão, o corte tem que estar legal. Eu falei, então tá, faz aí. Ele olhou pro Renato, pô, Renato, bem que você falou, hein, moleque é insistente. E aí, sentou na cadeira, eu passei a 0 na lateral e fiz uma linhazinha que passou nos comerciais de TV. Até hoje eu tenho uma lembrança como se fosse ontem, ele olhando no espelho, ele olhava pro Renato e dizia, Renato, moleque é pica mesmo, hein? Que isso? E, enfim, criamos pra colocar a foto do Neymar ali. O Luther com certeza coloca. Põe a foto, Luther, do Neymar aí, com o cabelo cortado, com essa linha, depois você me manda a referência. Eu tenho essa foto. E me diz uma coisa, cara, só ser ousado não adianta, porque... Você meio que tem que saber o que vai combinar pro cara, porque você não vai chegar lá também, tipo, sei lá, pro Dunga e falar assim, Dunga, vou meter um moicano em você, né? De onde saiu isso? É algo seu mesmo ou tu estudou pra isso? Porque tem uma parada de visagismo que os caras estudam, né? Pra ver o que é melhor pra cada rosto, coisa do tipo. Você se baseia em quê pra dar essa opinião pro cara aí? Então, os tópicos e estratégias de confiança tem que andar lado a lado, no meu conceito, tá? Na minha ótica. Por quê? Eu não posso ter apenas estratégia. Eu criei a estratégia para poder vender algum tipo de produto, mas qual é o produto? Será que esse produto realmente vai ter um feedback positivo? Será que esse produto realmente vai me manter no topo? Vai fazer chegar onde eu quero chegar? E quando eu chegar, como é que eu faço para poder me destacar mais ainda? Eu tenho que estar preparado. Então, a estratégia tinha que funcionar bem, para quando a estratégia funcionasse, eu colocar a ousadia em destaque. Porque imagina, eu encher a minha barbearia com os traficantes, com os mototaxistas, fazia um corte de cabelo básico demais e depois perder esses mesmos clientes para a concorrência. Sim. Eu tinha que manter os clientes dentro do meu negócio. E aí, por isso eu entregava a ousadia também. Eu fazia um corte diferente. Por quê? Já que eu encho agora a barbearia, eu preciso manter os clientes dentro da minha barbearia. E depois que eu mantenho os clientes dentro da minha barbearia, hoje a gente entende um pouquinho mais do mundo de negócio, então... Eu fui obrigado a estudar, eu fui obrigado... É isso que eu ia perguntar, você estudou bastante para chegar até hoje eu estudo. Então, quando eu mantive os clientes dentro da minha barbearia, eu falei, agora eu preciso entregar um resultado diferente. Eu costumo falar dentro das minhas palestras que é necessário mudar sempre para continuar sempre o mesmo. Então, para quem começou com uma cadeirinha de bar, um espelho de banheiro, sem camisa, de chinelo, de bermuda trabalhando, começou por R$3, eu precisava aumentar o valor do corte para 4, 5, 6, 7, 12. Eu precisava mexer também na minha estrutura, enquanto era um purão, eu preciso agora mexer e tirar aquele lugar, né, sair daquele lugar, melhorar a estrutura, ter um ar-condicionado. Era um espelho, era um ventilador de teto. Daqui a pouco eu mudo a estrutura, é um ar-condicionado. Daqui a pouco eu saio de dentro, literalmente, da favela para ir na entrada da comunidade, na entrada da favela. Então agora eu consigo oferecer um preço diferente, mas o corte também é diferente. Então a estratégia e a ousadia vai dando muito certo, mas a confiança vai se mantendo. Em qual sentido? Os clientes veem que eu estou crescendo no valor, mas estou crescendo também mostrando para eles que a experiência agora é proporcional ao valor que eles estão pagando. Então, para isso, eu precisava o quê? Eu mostrar para eles, agora eu tenho um aluguel mais caro para pagar, agora o corte de cabelo não é só, você não vê no espelhinho de banheiro, você tá com um espelhinho mais confortável, não é apenas uma cadeira de bar, é uma cadeira mais confortável, você não lava mais o cabelo no tanque, isso virou matéria de TV. A gente foi parar na Ana Maria Braga, foi. Você tá brincando. Sério, os Globo Esporte, Esporte TV, etc, várias matérias na TV, porque eu lavava o cabelo da galera num tanque da minha mãe, lá no porão. E, de repente, agora a gente tem um lavatório confortável para a galera sentar, para a galera relaxar. Eu já não lavo mais agora com sabonete, eu lavo com shampoo, que é um anti-caspa, que é um anti-resíduo. Eu agora já não faço um corte de cabelo com uma máquina de fio, agora é uma máquina sem fio. O cliente já não chega mais, não fica com aquele cabelo colando no pescoço, não, tem um ar-condicionado. Então, proporcionalmente ao que é cobrado, também é oferecido como estrutura. E a experiência vai mudando. Então, se eu colocar os 3 tópicos em destaque, eu preciso, por último, entregar confiança no meu trabalho, no meu atendimento e manter a credibilidade daquilo que eu
entrego pro cliente. Sim. E tinha alguém por trás disso também, te ajudando? Tu teve alguém que você se inspirou, Tipo, um mentor, alguém ou que... assim, seus pais falavam alguma coisa, tipo, não, vai, filho, Porque assim, cara, vamos falar a verdade agora. Você é muito novo, né? Com 14 anos já... Você com 14 anos, você ia fazer muito mais dinheiro se tu virasse traficante. De fato. Não é? Uhum. Por que no meio de uma favela você decide, não, eu tenho um caminho, eu posso ser ainda muito bem quisto pela minha comunidade, pelos traficantes, que necessariamente são caras temidos no lugar, mas eu quero ir por um outro lado, mano. De onde veio isso? Você foi muito abençoado, né? Pra poder... Tem uma parada diferente aí, sim. né? Porque a galera meio que... quem não vive essa parada, e eu me incluo nisso, olha e fala assim, não, mano, mas é errado, não tem que fazer mesmo, não. Mas, pô, pra um moleque que nasce dentro de uma comunidade, eu entendo que, cara, você cresce sem ver o mundo de fora. Você olha que o sucesso é ter a Hornet, é ter o carrão do cara. Esse cara tá fazendo o quê pra ter isso aí? Ele tá traficando, mano. Entendeu? Então, meio que vira uma meta pra você aquilo ali, né? E por que você foi diferente disso? Então, pra galera que não me conhecem, né, ao fundo da história, eu vim de uma família de traficantes, né, cara? Meu pai, meus tios, por parte da minha mãe também, todo mundo traficante. Meu pai teve 11 filhos, então, assim, com mães diferentes. Então, tu imagina, hoje dos 11 irmãos, nós temos 5. Então, a maioria deles morreram envolvido com tráfico, a maioria dos meus amigos morreram, tiveram a vida muito curta. E tudo dizia que realmente eu ia seguir por esse caminho. Só que não, a gente quebrou o protocolo aos 14 anos. E óbvio, como você falou, a gente foi muito abençoado, porque Deus deu uma cabeça direcionada para nós para poder enxergar aquilo que a gente queria viver. E como vocês falaram, eu gostaria muito de ter uma referência naquele momento. Mas a minha referência era aquele tiozinho da esquina, seu João, seu José, seu Pedro, seu Marcos, enfim, que tinha um jaleco branco e cortava o cabelo assim por cima do óculos e ficava batendo tesoura numa barbeariazinha de bairro, que teoricamente não era conhecida, não era respeitada e etc, etc, etc. A gente não tinha rede social a nosso favor, família muito pobre, não tinha acesso a computador. Muito mal, depois de um tempo a gente foi se conectar nas lan houses, isso a gente tá falando já de 2010, 12 para cá, ou seja, antes disso eu não tive acesso. E dentro de uma comunidade, numa favela, onde tudo me direcionava para viver uma vida exatamente igual dos meus familiares, igual dos meus amigos. Só que não, a gente quebrou o protocolo e começa a interpretar da forma correta como a gente tem que viver a vida. Então, respondendo a pergunta, como é que eu consegui encontrar a minha referência? Eu não tinha referência. Eu só tinha que olhar para aquilo que eu queria. Então, hoje tem uma frase muito citada, né? E eu replico isso com muita autonomia, que na falta de referência, seja você mesmo a sua referência. E eu me dediquei dessa forma. Eu falei, eu preciso quebrar o protocolo, eu não vou ser aquilo que dizem que eu vou ser. Todo mundo dizia que eu ia ser igual aos meus familiares, que eu ia morrer cedo antes, se eu completasse 18, como infelizmente nas comunidades do Rio de Janeiro, a maioria das vezes. Se eu completasse 18 anos, seria muito. Só que não. A gente realmente se dedicou ao extremo, mostrou que o corte de cabelo ia levar a gente além. E hoje, depois de 20 anos, a gente teve uma média de quase 42 funcionários, 4 barbearias. Conseguimos, na pandemia, sustentar várias famílias. Conseguimos mudar a vida de várias pessoas. Conseguimos montar outros negócios também. Conseguimos viajar por 24 estados do Brasil dando aula em Las Vegas, Miami, na Rússia, aqui em Orlando, aula na Argentina, um dos principais palestrantes do Brasil, com feiras de até 25 mil pessoas, público assistindo, né, full time, com até 3.500 pessoas fazendo pergunta. Então você imagina, hoje a gente consegue manter aquilo que a gente fala dentro das nossas palestras, dentro das nossas aulas, que é a credibilidade, que é muito diferente de autoridade, né? Tem pessoas que falam, não, mas fulano tem uma autoridade gigantesca, mas na hora de vender aquilo que ele realmente está posicionando, ele não consegue vender. Então acho que a gente não precisa da visibilidade que as pessoas acham que a gente quer ter. Acho que a gente precisa mesmo manter credibilidade. Quando as pessoas falam, não, Perninha tá falando da história dele, mas é uma história real, uma história que vence, é uma história que muda a vida, é uma história que realmente quebra o protocolo e mostra que não tá vendendo um sonho. Então, realmente, tudo que eu vivi, que eu fiz, que eu consegui chegar, foi real. Mas, na verdade, tá sendo real, né? Pode estar acontecendo, né, não mano? acabou.